Bem-vindos a mais um episódio do Entenda Direito, podcast original do Damásio. Olha, essa temporada da Advocacia Empreendedora tá dando o que falar. E você aí que tem acompanhado, recebido um conteúdo de primeira linha, eu preciso da tua ajuda. Curta esse vídeo se você está assistindo esse episódio, ou então marque aí como gostou no streaming que você escolheu para assistir ou ouvir esse podcast. É importantíssimo para que esse conhecimento seja difundido e chegue para mais colegas aí e possamos levantar a bandeira da advocacia empreendedora. E hoje nós temos um convidado especial. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre holding patrimonial, holding familiar, aplicada na advocacia empreendedora. E eu trouxe Eduardo Campadelli, que é um especialista em criação de holding familiar, com a elaboração do planejamento patrimonial, com o intuito de proteger e blindar o legado familiar. Ele é membro do time Holding Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo Campadelli. É um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, o prazer é meu, a honra é minha, a alegria de estar nesse lugar iluminado, nesse lugar que tanto produziu para a administração da justiça nas últimas décadas, para a doutrina, para a jurisprudência. Então, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em voga. Muita gente quer fazer, ou tem tentado fazer, mas não tem seguido um caminho aí correto, porque existe uma linha muito tênue entre o planejamento sucessório através da holding ou planejamento patrimonial e fraudes. Eu queria que você começasse primeiro explicando como que você chegou nessa área da holding familiar. Conta um pouquinho pra gente a sua história e como você começou a atuar nessa área. Tudo começou aqui, no Damásio. Eu me formei lá no sul de Minas, no ano de 2002. Comecei a exercer a advocacia destituída de qualquer conceito de empreendedorismo. Fui copiando mais do mesmo e fui cada vez ficando mais desmotivado, como muitos colegas hoje, né? E aí, no ano de 2009, eu, insatisfeito com a advocacia, na verdade, com a advocacia que eu praticava, eu decidi me matricular no Damásio. Ele tinha lá uma unidade lá em Lavras, no sul de Minas, e eu ia lá diariamente assistir às aulas, ficava a manhã toda assistindo às aulas, fiz isso durante 1 ano e meio. Iludido, entre aspas, que eu iria para a magistratura. Mas, na verdade, eu estava abrindo a minha mente. Eu estava ressignificando o meu conceito de advocacia. Com os experts, com aqueles professores fabulosos, eu enxerguei uma advocacia até então invisível aos meus olhos. E aí caiu uma ficha. Caiu uma ficha. Eu sempre amei a advocacia. Na verdade, o que me deixava insatisfeito era a forma como eu exercia a advocacia. Então, comecei a estudar um pouco de empreendedorismo tradicional, e comecei a aplicar na advocacia. Entendia que o judiciário é um sistema e, por ser um sistema, ele não depende de mim. Eu nunca me conformei com a expressão que a advocacia é uma atividade meio. Porque no empreendedorismo isso não existe. A advocacia de meio, para mim, era um pretexto para justificar uma improcedência numa ação de um cliente. Mas, por outro lado, o judiciário, por ser um sistema, ele não depende só da minha atuação. Então, eu pensei, como conciliar o conceito de empreendedorismo
E a advocacia, sim, essa ideia de advocacia é uma atividade de meio. Então, eu descobri que fora do contencioso, fora do judiciário, eu consigo exercer a advocacia sem que a minha atividade seja de meio. Eu produzo aquilo que todo cliente quer, resultado. E aí, eu comecei com a consultoria empresarial. Descobri que a maioria dos empresários brasileiros, até hoje, ele considera o seu contrato social como um formulário de preenchimento para a junta comercial. Eles não dão a menor importância para o contrato social. Por isso que 98% das ações judiciais sobre isso, sobre o direito societário, jamais existiria, professor, se tivessem cuidado, tivessem tido o zelo de elaborar um contrato social. E aí eu consegui vender o meu peixe. Eu ia nas empresas, né, conseguia o contato com os empresários, e antes eu buscava o contrato social, informação pública, e ali eu formava um questionário para ele. Não dizia diretamente que era sobre o seu contrato social, ele ia respondendo conforme eu ia fazendo as perguntas, e aí, ao final, eu dizia para ele, sabe, essas perguntas foram feitas para você. Todos os problemas que possam acontecer no futuro, o seu contrato social não prevê. E ali eu comecei a fazer consultoria empresarial, reformando contratos sociais. E aí surge, então, lá em 2014, 2015, o primeiro cliente que me propõe fazer uma holding. Eu nunca tive medo de desafios, então fui estudar, não tinha aprendido isso na faculdade, fui estudar minuciosamente e aceitei o desafio do meu cliente, que era, ele confiava no meu trabalho, e, a partir dali, eu me apaixonei, porque a advocacia de holding é uma advocacia de resultado. Eu entrego resultado para o meu cliente, né, que é exatamente o que ele quer. Por isso que, às vezes, quem trabalha com contencioso se frustra, porque nós sabemos que a advocacia é uma atividade de meio, mas isso é incompatível com o empreendedorismo. Então, a partir do momento que você começa a perder ações judiciais, o seu brand, a sua marca, começa a decair, porque o seu cliente coloca nas suas costas a sua responsabilidade por aquele erro. Então, eu descobri que, ou melhor, eu concluí que a maior parte do meu faturamento no meu escritório tinha que vir de advocacia não contenciosa. Hoje, 90% do faturamento do meu escritório vem de holding familiar. Pô, excelente. E sabe o que é o mais bacana? A equipe que está aqui, Daniel, que cada um que a gente traz aqui na mesa tem uma história com o Damásio, né? Isso para a gente é um orgulho, porque o Damásio ele faz parte da história aí de muitos colegas, não só advogados, como profissionais do direito em geral. A gente fica muito feliz por isso e saber dessas histórias que ligam o Damásio, né? Isso para a gente não tem preço. Bom, e para quem não conhece muito bem sobre holding familiar, dá um overview do que seria essa área, holding familiar, holding patrimonial. Explica aí para o nosso ouvinte o que seria isso, né? No que consiste. Eu gosto de dizer que a morte ela é o fim da personalidade civil. Então, quando alguém morre, morre a sua personalidade civil, mas não morre os reflexos jurídicos de quando ele estava aqui ainda, de quando essa personalidade jurídica existia. Então, o holding familiar ela é um instrumento jurídico utilizado por aquele que se preocupa com os reflexos jurídicos que irão ocorrer depois da sua morte. Exemplo, muitas pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, eu conquistei o meu patrimônio de forma honesta e suada, mas o que os meus filhos vão fazer com o patrimônio que eu vou deixar, pouco importa. Então, uma holding, um planejamento, não me atende, até mesmo porque eu não vou estar aqui. Aí eu brinco que o problema não é o que os seus filhos vão fazer com o seu patrimônio. Não são só esses os reflexos jurídicos. Os piores são o que o seu patrimônio fará com seus filhos. Quais as consequências? Inimizades surgirão? Qual o ponto de vista vai prevalecer no inventário do seu filho mais velho, do seu filho mais novo, da sua nora, do seu neto, do seu sogro, da sua sogra? Então, a holding familiar
é o instituto jurídico mais completo que alguém pode utilizar em vida para direcionar esses reflexos jurídicos depois da sua morte. Ele prevê o que pode acontecer e ele vai construir um regramento para impedir que esses reflexos negativos se manifestem. Então, a holding familiar ela é adequada para o patriarca, a gente chama de patriarca, né, a matriarca, aquele que constrói o seu patrimônio, para aquele que ama a sua família. Ama verdadeiramente e que sabe, independente de religião, de filosofia, que depois da sua morte, reflexos jurídicos continuarão a existir aqui. Então, ele se preocupa e ele tem esse instrumento belíssimo, né, construído pelo direito brasileiro, não construído, mas sedimentado desde 1976, que ele pode se utilizar para esse fim. Pô, excelente, excelente. E essa holding familiar, ela já vem ao encontro daquilo que a gente chama de advocacia empreendedora, porque você precisa elaborar estratégias justamente para que aquele legado familiar se perpetue. E alinhando a advocacia empreendedora com algumas estratégias para elaboração de uma holding, quais são os principais elementos a ser considerados numa estratégia para que uma holding seja constituída, enfim, que se faça a gestão dela? Como é que funciona isso? Olha, eu tenho que fazer uma entrevista com o cliente, eu tenho que verificar o que ele quer, porque é muito personalizado e vai de família para família. E se você puder citar alguns exemplos também aqui, seria enriquecedor para a gente. Primeiro, o advogado tem que aprender a se comunicar com o seu cliente. Então, quando ele entende quais são a verdadeira função de uma holding, ele começa a fazer essa comunicação utilizando das redes sociais, enfim, dos meios que ele tem à disposição. E aí, quando chega o que a gente chama de prospecto, que ainda não é um cliente, né, convertido, não tem um contrato assinado, ali ele faz uma reunião. O ideal é fazer uma reunião e aí travar um vício que muitos advogados têm. Esse não é o momento de falar. Esse não é o momento de explicar conteúdo. Esse não é o momento de dizer o que é holding, conceitos teóricos, nada disso. Esse é o momento de usar os ouvidos. Então, você vai dar ouvidos ao seu prospecto ainda, e ali você vai anotando, fazendo mapas mentais, resumindo e já entendendo qual é o mecanismo daquela família. Exemplo simples. Os filhos vivem em harmonia? Essa pergunta é importante, porque, se eles vivem em harmonia, você pode construir um único instrumento jurídico e colocá-los como sócio. Mas, se eles não vivem em harmonia, você não pode jamais colocá-los numa sociedade, né, empresarial. Mas tem solução para isso. Você pode fazer dois instrumentos jurídicos, duas holdings, até porque cada filho já vai ficar com a sua. Né? E, independente mesmo deles terem ou não alguma rusga entre eles, a holding vai evitar que isso se agrave. E muito pelo contrário, quando ela faz esse movimento de evitar as rusgas, o passado vai ficando. E a amizade vai voltando entre irmãos. A harmonia. Para mim, a joia mais preciosa da holding se chama harmonia. A harmonia familiar. Principalmente quando você não estiver mais aqui. Preservar essa harmonia. Esse é o valor imaterial, talvez, mais importante para um pai. Um pai não quer saber quanto que o filho tem na conta, mas ele quer saber da harmonia entre os filhos, se eles se amam, se eles se gostam. Não adianta deixar um patrimônio gigantesco para filhos que serão inimigos. Então, o primeiro ponto, o mais importante, é ouvir. E aí, a partir dessa escuta, você vai elaborar um croquis, um projeto, né, onde você, com poucos termos jurídicos, esqueçam conceitos, não é momento disso. Até porque o conceito jurídico é do advogado.
A parte não quer saber do conceito jurídico. Ela quer saber, ela quer um ângulo, como se você desse um drone para ela e ela visse todo o projeto feito. É isso que você precisa mostrar para ela, antes de fazer o projeto. Igual a engenharia, da mesma forma. Né? O engenheiro ele constrói o prédio na sua mente antes. Depois ele executa. O advogado especialista em holding, ele constrói o projeto da holding na sua mente antes. E aí você vai, depois, obviamente, ver aqueles pontos importantes. Se o importante ali, se a família, por exemplo, tem negócios, a família tem negócios, mas ela não tem problemas jurídicos ainda, mas eles podem vir a existir. E a família tem um grande patrimônio familiar, que não tem mais nada a ver com o negócio, são frutos. Então, para essa família, o principal ponto é a proteção do patrimônio familiar. É tirar esse patrimônio que está vinculado ali aos CPFs dos sócios do risco do negócio, que está muito bem até hoje, que ótimo, mas não sabemos daqui a 10 anos. Se acontece um problema na economia ou na própria gestão do negócio, todo aquele patrimônio que não tem mais nada a ver com o negócio, é da família, vai responder pelo negócio. Então, nesse caso, seria uma proteção patrimonial. Mas a família pode ter imóveis de aluguel. E está sendo tributado ali os aluguéis 27,5% na pessoa física. Para essa família, o planejamento tributário vai ser fundamental. Independentemente de proteção patrimonial ou planejamento tributário, vem o plus, que cabe em qualquer caso, que é o planejamento sucessório. Ninguém quer deixar uma fatia grande do seu patrimônio para o Estado com inventário. Né? Excelente. Ou seja, a holding ela é a demonstração da visão empreendedora que o advogado tem que ter. Nós tivemos um podcast aqui com a doutora Giovana Leão, que falou sobre atendimento. E eu vi que é importantíssimo o atendimento na holding, um atendimento de escuta, principalmente, para compreender a real dor do cliente e trazer a solução jurídica para ele. Então, 3 são pelo que nós conversamos aqui e eu pude compreender, 3 são os principais vieses aí de uma constituição de uma holding. Primeiro, o foco na harmonia familiar, a proteção do patrimônio para excluir qualquer responsabilidade para o próprio negócio da família e a questão do planejamento também tributário no que diz respeito à questão envolvendo eventuais imóveis que são destinados à locação, que há uma diminuição da carga tributária. Mas desses 3 vieses aqui, o mais importante que nós temos, que é justamente o planejamento sucessório, que isso já vai englobar esses três direcionamentos aí que se dá quando da elaboração, da criação de uma holding. É excepcional. Então, o advogado ele precisa ter essa visão. E a visão do advogado tradicional pode ficar limitada apenas e tão somente o direito, e não é somente isso, vai além do direito. E falando em cliente, o mundo hoje está digital, e a advocacia não é diferente. Nós tivemos aqui a inauguração dessa temporada, falando sobre o advogado na captação da clientela digital. Como é que funciona hoje para você? Muitos clientes ainda são offline, você já está migrando para o digital. Explica um pouquinho como é que está essa área de holding familiar, se ainda está bem tradicional offline ou se já está tendo como é que eu posso dizer, uma migração para o digital. Interessante essa colocação, porque quando a gente fala de offline e online, associada ao conceito de advocacia, a visão que a advocacia em geral, que os advogados em geral têm disso, ainda é muito retrógrada. É uma visão de, sei lá, década de 40. Né? Hoje, os meus clientes de holding, quando eu falo de onde eles vêm, o leigo acredita, o advogado não. Quando eu digo que um cliente que tem um patrimônio de milhões, que ele fecha um contrato comigo, que ele faz reuniões, que ele entrega o sigilo da vida dele nas minhas mãos, porque o primeiro documento que eu analiso é a declaração de imposto de renda. Então, ele entrega todo o sigilo. Ele me diz, por exemplo, se ele tem aplicações.
E se ele tem aplicações financeiras, onde e quanto. Então, ele revela segredos da família, porque eu preciso saber das minúcias. Né? Exemplo, se ele tem um filho fora do casamento, ele tem que me falar. Então, existe há a necessidade de uma intimidade. E 70% dos meus clientes nunca sentaram na mesa comigo como você. Eles vêm do online. Eles vêm do online. Eles me encontram através das minhas estratégias de prospecção, eles assistem o meu conteúdo, eles entendem o mecanismo de uma holding e eles entram em contato. E, a partir daquele momento, a gente usa da inteligência artificial, usa da tecnologia para fazer reuniões. Porque a segurança que o advogado passa, ele se esquece, não está no presencial. A segurança que você passa está no seu timbre de voz, está no seu olhar, está na leitura corporal que o cliente sabe fazer de você. Ele sabe se você está nervoso, por exemplo, porque está inseguro, não sabe o assunto. Então, pouco importa se você está presencial ou online, você não vai fechar o contrato se você demonstrar insegurança. Então, a partir do momento que você é seguro do que você faz, você tem um online. O online, principalmente a pandemia, ela acelerou na advocacia esse processo. Então, hoje, a holding, eu brinco que é uma das vendas mais complexas que tem no direito, na advocacia. Então, você conseguir vender um contrato de holding, fechar um contrato de holding de 6 dígitos, de mais de 6 dígitos, no online, né? Quando eu falo isso para advogado, ele vira e dá uma risadinha, um mentiroso. Né? E eu fico feliz, porque é um concorrente que está cada vez ficando mais para trás. Né? Porque o online, o advogado hoje que não está no online, o nosso cliente está no online. Se você quer estar onde seu cliente está, que é o óbvio do empreendedorismo, você tem que estar no online. O advogado que não está no online, ele acaba de carimbar ali no seu escritório um prazo de validade. Ele vai, o escritório dele vai capengar. Né? A advocacia é tão boa que até para quem está capengando, ele fica no positivo. De tão boa que é a advocacia. Para mim, no campo do empreendedorismo, a melhor profissão de todas, disparada. Esquece medicina. Esquece medicina. Esquece o empreendedorismo tradicional, que ele tem um custo, ele tem um passivo muito mais alto, ele tem funcionários, ele tem aluguel de imóveis caros, ele tem... O advogado, não. Hoje o advogado consegue ganhar dinheiro sem aluguel. Trabalhando de casa, com certeza. Trabalhando de casa. E olha só, os nossos ouvintes, muitas vezes, é tanto conteúdo excepcional e excelente que passa batido algumas questões. Vejam, primeiro, o Eduardo falou aqui que quando o cliente chega no digital, ele chega através de uma página na internet e assiste o vídeo dele. Ou seja, para os clientes de holding, então, há a necessidade do aumento da consciência dele. Então, um vídeo, uma estratégia que se usa para holding é justamente isso, o aumento da consciência, explicar o que é, porque muitas vezes ele ouviu em algum lugar sobre holding. Falou, seria interessante para você menos tributo, agora com a reforma tributária isso vai aumentar, e ele vai atrás para procurar na internet, encontra o Eduardo. E o Eduardo, adotando as suas estratégias, muitas vezes esse cliente ainda não chega pronto. Por quê? Porque ele ainda não entende. Então, há um conteúdo disponibilizado para aumento da consciência desse cliente. Então, isso aqui que ele acabou de dizer, entregar para vocês nesse podcast, é algo que você, se fosse atrás aí, tinha que pagar muito dinheiro para a tua mentoria. E é o que nós fazemos aqui no Entenda Direito, no podcast original do Damásio. Você tem acesso a conteúdo de primeira linha que você pode aplicar imediatamente no seu escritório. Por isso, eu preciso que você nos ajude aí, curtindo esse vídeo, se você está assistindo, ou indicando o nosso podcast para o maior número de advogados possíveis, porque a gente quer realmente difundir esse conhecimento. Professor, diga. Posso entregar só mais um pouquinho nesse ponto? Por favor. O cliente vem pelo meu WhatsApp. Eu sigo estritamente o provimento 205/2021. Estritamente. Para mim, ele não precisa de mais nada. A única coisa que ele veda lá,
o próprio mercado tradicional já não está fazendo mais, que é aquele marketing ostensivo. Né? Mas olha o que eu faço. O cliente chega no meu WhatsApp, entra em contato, fazemos uma reunião, e ele está indeciso, ele não fecha. Veja bem, ele me deu o seu contato, ele autorizou, eu tenho o contato dele. O que eu faço? Uma vez por mês, ou a cada 45 dias, eu faço uma palestra online para um grupo fechado. Aí nós temos vários mecanismos eletrônicos para fazer isso. Não vou fazer publicidade em nenhum deles. Mas, enfim, você escolhe um desses mecanismos e aí eu mando para esses contatos, WhatsApp. Olha, tal dia, tal hora, tem uma palestra gratuita sobre holding. Eu vou falar com você 1 hora e, ao final, vai abrir para perguntas. E aí você me faça as perguntas. E aí é maravilhoso, porque você coloca ali 50, 60 pessoas numa sala e pelo menos um vai sair fechando o contrato. Primeiro que não é qualquer advogado que consegue falar 1 hora sobre um conteúdo sem demonstrar algum tipo de insegurança. Então, ele se sente mais seguro ainda, porque a reunião, às vezes, ele não sentiu alguma coisa, às vezes você não estava bem no dia, e aí você faz esse plus. Gratuito, né? As plataformas têm várias gratuitas. E aí você consegue, então, acessar mais clientes e aumentar o número de fechamentos de contrato do seu escritório. Olha aí, uma outra estratégia, hein? De aumentar ainda mais o nível de consciência do cliente através de palestras virtuais, online, enfim. Então, isso é realmente uma estratégia que o advogado precisa pensar. Ele precisa ter ciência de que hoje está cada vez mais difícil o cliente chegar. Mas quando o cliente chega, você precisa trabalhar essa lead, que a gente chama, internamente, fazendo com que ele lembre de você constantemente, porque a partir do momento que ele entra em contato no seu WhatsApp, pelas estratégias que você definiu, você pode ir trabalhando, e o Eduardo acabou de nos mostrar aqui uma forma. Dá uma palestra, mostra seu conhecimento ainda mais, porque de 60, 70, um fechar, no caso dele, que é um ticket alto de trabalho, já vai ter valido a pena esse teu investimento. Porque hoje o nosso maior investimento é o tempo, né? O nosso maior ativo é o tempo. Então, o advogado hoje precisa valorizar muito o seu tempo. E você, com certeza, fazendo um evento online dessa forma, você está investindo no seu maior ativo, que é o tempo, para conseguir angariar clientes. Muito, muito bacana isso. Obrigado por ter compartilhado. E outra coisa, queria que você explicasse os passos-chave que você considera essencial para lidar com a transferência de patrimônio entre gerações por meio de holding, mantendo a visão empreendedora ou da família, ou do negócio, enfim. Como é que você pode falar do que é chave para isso, para essa transferência de patrimônio? Porque quando você tem vai criar uma holding, existe todo um patrimônio por baixo. Aí, às vezes, tem patrimônio que funciona em prol da atividade principal da empresa. Como é que funciona isso? Traz uma visão um pouco mais prática aí para quem está nos assistindo. Uma quebra de paradigma. Quando um advogado comum faz holding, ele tende a cometer o erro de que a holding, o objetivo dela é evitar inventário. Óbvio que, em algum momento, não vai ter inventário, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a quebra do paradigma brasileiro. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso se repete em famílias tradicionais ou famílias comuns. E onde está o erro? Quem analisa rapidamente, pai rico, filho nobre, opa, começou aqui. Começou no filho, que não aprendeu a gerir ou administrar o patrimônio como o pai, e aí, obviamente, passou isso para o neto. Errado. O erro começa onde? No pai, que não fez um planejamento sucessório. O erro começa aí. E, primeiro, ele já demonstrou qual é a visão que ele tem de empreendedor familiar. Construa patrimônio e, ao final, lave suas mãos, porque você não tem qualquer responsabilidade mais. Errado.
As consequências jurídicas que acontecem com seus filhos quando você não está mais aqui são sua responsabilidade. Sua. Os atos dos seus filhos, responsabilidade deles. Consequências jurídicas, sua responsabilidade. Pai que não fez um planejamento sucessório. As brigas no inventário não é originária daquelas pessoas que estão no inventário. Primeiro que nós somos imperfeitos. Temos pontos de vista diferentes. Eu, por exemplo, participei de um inventário, uma vez, que eram 2 irmãos, começou consensual, de repente eles se separaram, foi para o litigioso, eu advogava para um deles, e o pai tinha uma propriedade pequena, e um dos irmãos ficou na propriedade pequena, cuidando ali das vaquinhas, e o outro irmão saiu para fazer faculdade, aquela coisa bem tradicional. Depois, pouco antes do pai morrer, o pai chamou os 2 e combinou que no inventário ficasse lá a sede da fazendinha, com o curral para o irmão, que só sabe fazer aquilo, e o restante que separasse e desse para o irmão mais velho. Ele vendia, fazia o que quisesse. Ficou isso ajustado entre eles. E depois mudou. Esse irmão que ficava com esse pedaço de terra mudou de opinião. Não dá para saber se esse pedaço de terra é exatamente o valor. Eu quero vender tudo e rachar o meio, que é isso que é justo. E eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu era advogado da fazenda, desse que ficava lá. E aí, marcamos uma reunião, eu com o meu cliente e ele com o advogado dele. Depois de meia hora, esse que tinha voltado atrás, combinado com o pai, começa a chorar. E aí, eles já não se falavam há 1 ano. E aí o irmão falou assim, por que você me odeia tanto? Ele falou, eu te amo. Ele falou, então não estou entendendo, você tem algum problema mental, você precisa de ajuda, é isso? Aí ele fala o nome da esposa. Sou casado, tenho 2 filhos, um com meses, o outro tem 3 anos, eu amo a minha família. A minha família, o meu núcleo familiar, é o mais importante para mim hoje. E a minha esposa? Fala, eu tomo café com ela, ela fala desse inventário. Eu almoço, ela fala do inventário, e a gente vai dormir ela falando do inventário. Que ela não admite que a lei não seja aplicada. Se o que o meu pai combinou não corresponde com a lei, que a lei seja aplicada. Então, meu irmão, eu tenho 2 saídas. Eu faço o que o nosso pai quis, me separo da minha esposa e dos meus filhos, perco o controle mental e cometo uma besteira. Ou eu perco a sua amizade de irmão e mantenho o casamento com a minha esposa e meus filhos. Aí ele olha para o irmão chorando e fala, o que você faria? Difícil, hein? Então, veja bem, as pessoas são imperfeitas, têm peculiaridades. Se esse pai tivesse feito uma holding, não tinha margem para essa mulher aplicar uma interpretação legal que ela achava correta. Então, isso é um exemplo de repercussão jurídica depois da morte. O pai, ele se esquece que tem agregados no inventário, que não vale mais a opinião dos filhos, que tem coisas que são difíceis de se manter, porque você tem uma pressão externa. Então, esse é um ponto importante que eu vejo nesse momento de a holding, o advogado, ele pensa sempre no futuro. O olhar empreendedor da holding é esse. Porque o empreendedor, ele olha para onde? Para o futuro. Sempre. Ele olha para frente. Ele não fica lamentando o que aconteceu no passado. Ele fica no presente, centrado, mas ele planeja. Ele tem planejamento. Então, o advogado ele precisa mostrar para o seu cliente as consequências, todas as reuniões eu mostro, as consequências jurídicas da ausência da holding. Se ele não fechar o contrato comigo, pelo menos eu despertei a consciência nele das consequências jurídicas que a ausência do planejamento sucessório vai gerar na família dele. Excelente. E, com certeza, o pessoal está querendo saber o final dessa história, né? Porque você... Ele não ia deixar passar batido, não, viu? Não ia. E o final dessa história? Então, só conta o final dessa história e depois me fala como que o pai poderia ter feito para evitar isso, da criação da holding, o que ele poderia ter estabelecido para evitar esse problema, para o aumento de consciência dos nossos colegas que estão nos assistindo. O final dessa história foi hiper emocionante. O filho, meu cliente,
depois que ele recebe... Que morava na fazenda. Que morava na fazenda. Nesse exato momento que ele recebe essa indagação, ele começa a chorar, porque ali cai a ficha, ele entende, né? Por isso que é difícil julgar. Quase impossível, né? O fácil, o mais trabalhoso é pensar, o fácil é julgar. Ele julgava. Naquele momento, ele usou a razão. E ele entendeu. Ele falou, meu irmão, eu te amo. O meu pai, eu não tenho a menor dúvida de onde quer que ele esteja. Ele nos ama. E se tem uma coisa que ele quer, é a nossa união. Mesmo que para essa união existir, tenha que destituir um ponto de vista dele, uma vontade dele. Se ele tivesse vivo hoje, meu irmão, ele ia concordar que nós vendamos a fazenda, dividamos ao meio, partamos ao meio, e eu vou comprar um outro pedacinho de terra para mim. E assim seja feito, preserve o seu casamento, diga que eu cedi, diga para sua esposa que ela tem razão, não contrarie ela, não diga que estamos com pena, ou que eu estou cedendo, não, diga que eu concordei com a opinião dela. E a partir desse momento a fazenda está à venda. Venderam a fazenda, ele comprou um outro pedaço de terra, as famílias estão felizes, esse irmão que mora no Rio de Janeiro o visita com a família, 15 dias, a esposa criou uma harmonia com esse irmão, eram inimigos, e tudo flui bem. Isso poderia ter terminado bem ruim, com rompimento, uma ruptura familiar. E o pai, em poucas palavras, como é que poderia ter evitado isso? Numa holding, ele poderia ter estabelecido as regras que ele quisesse, porque a holding não necessariamente há necessidade de um patrimônio milionário. Um pedaço de terra já é o suficiente para evitar esse tipo de confusão, porque também há esse estigma de que holding é feito para quem é milionário. Negativo, Nada né? disso. O que ele poderia ter feito nesse caso? Simples. A única regra que ele tem que respeitar, que está lá no direito sucessório, que é a legítima. Então, quando um pai tem 2 filhos, 50% desse patrimônio é legítima, 50% é particular. O particular ele doa para quem ele quiser, inclusive para um dos filhos. Então, o pai poderia partilhar, exemplo, não chegaria a tanto, mas ele poderia dar 75% para um filho e 25% para o outro. Lícito, legal. Né? E dentro do acordo de sócio, quando isso acontece, a gente justifica. Porque a faculdade do filho mais velho foi pago com o suor do irmão que ficou lá trabalhando. Né? Então, assim, esse irmão, eu não citei a profissão, mas ele é médico. Então, é uma faculdade cara. Então, a medicina foi paga com o suor do irmão, que ficou lá no sol, né? Tirando o leite lá do gado 4 horas da manhã. Entendeu? Então, uma holding. Ela seria uma lei. A dúvida da esposa se acabaria com a leitura do contrato social do acordo de sócio. A única dúvida que ela poderia ter, isso aqui infringiu alguma lei? Não. Então, perfeito. Então, essa vontade virou lei. Tem que ser cumprida. Excelente. Então, vamos para uma parte final, reservei uma parte mais prática. Eu queria que você destacasse, primeiro, quais são as áreas do direito que aquele advogado que quer empreender na área de holding familiar precisa entender para começar a atuar? 9 áreas, ou seja, gente, é o que a gente tem falado ao longo da nossa temporada. O advogado hoje ele tem que ter uma visão macro, multidisciplinar. Ele vai ter que ter a ajuda de um contador para fazer uma holding, muitas vezes de alguém que seja especialista em tributário também, porque você tem que ter essa visão macro aí da operação. Quais são essas áreas? Direito civil, direito de família, direito societário, direito sucessório, direito empresarial, direito tributário, contratos, direito constitucional e contabilidade. Meu Deus. E aí, o advogado que quer empreender nessa área, independentemente da experiência que ele tenha de atuação, ele olha e fala, meu Deus, é uma área que desperta interesse, só que é uma área que eu não vou conseguir iniciar o trabalho porque eu não sei por onde começar. Você poderia ensinar aí para os nossos ouvintes como que um advogado que quer atuar na holding familiar poderia fazer, dando um passo a passo para que ele faça isso? Quem dera se eu tivesse isso lá atrás, quando eu comecei, mas eu tenho.
Óbvio. Meu Deus. Não, então peraí. Óbvio. Antes de você receber esse passo a passo, eu preciso de um favor. Preciso que você avalie o nosso podcast aí no streaming que você está nos ouvindo. Isso vai ajudar demais. Eu estou te entregando aqui algo que você, se olhar, com certeza vai olhar no Instagram e apareceram vários advogados querendo vender curso de holding para você. E eu estou te entregando isso, o Damásio está te entregando isso de graça. A única coisa que eu preciso é que você avalie com 5 estrelas o nosso streaming. Pode me ajudar nisso? Avalie com 5 estrelas. Vamos lá, portanto, olha só. Doutor Eduardo Campadelli vai contar agora o passo a passo de como você consegue fazer para começar a atuar na área de holding familiar. A palavra está contigo. Não acho que um advogado que não tem uma mente empreendedora consiga ter sucesso nessa área. Então, primeiro, 7 passos, ou 7 segredos, chamem do que acharem melhor. Primeiro passo, você tem um negócio e não um conhecimento. Você tem um negócio e não um conhecimento. Então, partindo dessa premissa, você vai passar a olhar para o seu público-alvo. Você vai começar a entender as dores do mercado. Você vai começar a observar como o seu trabalho pode curar essas dores. Você vai fazer algo que no Brasil não é muito comum, olhar para os seus concorrentes com admiração, não com inveja. Olhe para os seus concorrentes com admiração, veja o que ele está fazendo, entre nos canais, veja o que ele está produzindo, veja o tipo de conteúdo. Eu vejo advogado ainda pegando uma notícia do STJ, printando e postando, sem explicar, sem gravar um áudio. Ninguém quer isso. O cliente quer informação mastigada. Então, faça isso. Pesquisa e conhecimento. Esse é o primeiro ponto, dentro do primeiro segredo. Planejamento. Advogado tem vício em não planejar. Parece que a advocacia é algo pronto. Eu não sei quem disse que advogado não pode ser empresário. Eu não sei. Na minha faculdade não disseram isso. Eu duvido que na sua disseram. Advogado é empresário. Nós temos uma determinação legal só, que o nosso contrato, se a gente pode trabalhar sem CNPJ, aí vai depender do seu contador, quando precisa abrir. Isso é outra história. Só deixando claro que o advogado, a sociedade de advocacia é uma sociedade simples, só que ela precisa ter gestão. É só isso. Então, você precisa ter a visão empreendedora e atuar como um empresário, mas sempre lembrando da função social da advocacia. Sim. É isso que o Eduardo deixou claro aqui. É isso. Então, se você é um advogado de carreira solo, que está começando agora, você não tem nenhum processo, mas você já tem um negócio. Você tem um negócio. Então, se você tem um negócio, você precisa planejar. Por exemplo, hoje, todos os advogados brasileiros deveriam responder uma pergunta. Quanto você vai faturar no primeiro trimestre de 2024? Quanto você pretende faturar? Quais são os carros-chefes do seu escritório? Quanto você vai gastar em marketing? Quanto você vai investir em Google Ads? Se você não responde essas perguntas agora, tem algo de errado. Precisa rever. Não vai trabalhar com holding, nem nenhuma área antes disso. Isso é importante. Né? Comunicação de valor. O seu cliente quer valor. Holding é uma empresa, CNPJ, onde a gente leva uma empresa controladora. Para com conceito legal. Para com juridiquês. Ninguém aguenta mais juridiquês. O juridiquês, ele tem uma deficiência. Quando você fala uma linguagem rebuscada com o seu cliente, você não quer isso, mas ele se sente inferiorizado. Ele se sente que você se coloca acima dele. E num negócio, você nunca se coloca acima do seu cliente. Canais de comunicação, estabeleça quais são seus canais. O marketing, a publicidade. É inadmissível que o advogado não tenha estratégia de marketing. Tem várias, enfim. Você não precisa ficar gravando vídeo. Quem tem dificuldade, não existe só isso de marketing. Marketing não é só gravar vídeo. Tem advogado com alto faturamento só com Google Ads. Ótimo. E utilize métricas. Sempre. Eu sempre sei, se eu pegar agora o meu computador,
Eu sei das minhas métricas. Exemplo, quanto custa a minha hora? Claro que eu sei. Às vezes, quando eu vou calcular um contrato de honorários da holding, eu não consigo mensurar no patrimônio. O patrimônio é gigantesco. Eu não posso cobrar uma porcentagem. Aí eu vou nas horas. Eu calculo quantas horas de trabalho eu vou gastar. 100 horas. Se eu vou gastar 100 horas, a minha hora do escritório é R$450. Então, você precisa saber quanto é a sua hora. Esquece tabela de OAB, por favor. Quanto eu cobro de consulta? Isso é um padrão. A sua hora é você que determina. Você tem que saber quanto ela custa. Existe uma técnica para isso. Eu vou definir minha hora. Não é assim. Defina pelo seu faturamento. Beleza. Segundo ponto. Entender a diferença entre conhecimento e habilidade. O conhecimento é um saber. Tem um monte de advogado que tem conhecimento. A grande maioria. É uma área, inclusive, intelectual. Mas muitos não têm habilidade. Né? Kobe Bryant foi recusado lá várias vezes, em vários times. Até ele não tinha conhecimento? Tinha. Ele não sabia as técnicas do basquete? Já. Mas ele não tinha habilidade. Esse conhecimento colocado em prática. Então, o advogado precisa ter habilidade. E a segurança na hora de vender não vem do conhecimento. A segurança vem da habilidade. Quando você está inseguro, mas você conhece, é porque falta treinar a sua habilidade. 3. Esqueça o quanto tempo demora para se tornar um advogado renomado em holding. Não é o tempo que importa, por favor, é o processo. Você precisa seguir o processo. Você precisa fazer o que é necessário. Né? Advogado gosta muito de fazer o que gosta. Eu faço o que gosto. Lógico, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de tomar um bom vinho, mas eu faço primeiro o que é necessário. Tem um monte de coisas dentro do trabalho de holding que eu não gosto. Exemplo, fazer reunião com o secretário de finanças de um município, na hora que eu estou buscando a imunidade do ITBI. A limitação que ele tem na legislação, na imunidade, e na interpretação errônea que o procurador do município faz de um julgado do STF, me irrita. Mas eu tenho que fazer e repetir isso toda vez. Tem uma frase que é famosa, que diz o seguinte, que criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que precisa. Então, na sua profissão é a mesma coisa. O adulto ele tem que fazer aquilo que precisa. Você, profissional, você precisa fazer aquilo que precisa. Nem tudo dentro da área que você escolheu para atuar vai te agradar. Só que você é adulto e você precisa para alcançar o seu objetivo maior. Qual que é o quarto passo? Construa sua personalidade profissional. A sua personalidade pessoal é uma. A sua personalidade profissional é outra. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo prático, professor. Um exemplo prático. Quando você vai para a rede social e você tem um posicionamento político, exemplo, e você é muito negativo, dizendo coisas sempre negativas daquela gestão, independente de qual seja, você está demonstrando para mim que você não tem uma mentalidade positiva. Logo, se você é um médico, eu nunca vou me consultar com você, porque eu quero um que tem mentalidade positiva. Veja bem, eu não estou falando do seu posicionamento político, às vezes eu tenho o mesmo. Não é isso. Mas eu quero o profissional que vai cuidar da minha saúde, seja patrimonial, seja física, ele precisa ter uma mentalidade positiva. Então você precisa ter essa mentalidade positiva. Não é neutra, não é passiva, mas também não é negativa. Advogado tem que ter postura. Advogado tem que ir para as redes sociais com postura e mentalidade positiva. Então, existem vários livros sobre a construção de uma personalidade forte. Faça isso. Construa a sua personalidade. Veja bem, não é a sua boca que vende. É um conjunto. É você. É a sua... Quando a gente fala que a gente não está passando segurança, está faltando, às vezes, é a personalidade. Você é muito negativo. Você... Toda vez que eu vou fazer uma holding, me perguntam, e a reforma tributária, doutor? O que você acha? Tem advogado para vender rápido.
que fala assim, vamos fazer, porque se passar, ele está dando um tiro no pé, porque a gente depende do ITCMD. Então, se passar, dependendo da forma como você faz holding, vai ficar pior para a holding também. Então, o que ele tem que fazer? Pouco importa. Eu respondo. Eu nem sei o que vai acontecer. Para o meu trabalho, pouco importa. Tem uma frase de Aaron Burns que fala, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Perfeito. Essa frase é fantástica e calha justamente com esse quarto passo aí que você mencionou. Quinto passo, caminhando para o final aqui já. Quinto passo. Faturar com holding não é uma corrida de 100 metros. Faturar com holding não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, um grande equívoco, não só com holding. O advogado que vai se aventurar numa nova área e que tem contratos de honorários robustos, como é o caso da holding, ele acha que ele vai se enriquecer no primeiro ano. Veja bem, é um dos contratos mais difíceis de se vender. O cliente está te entregando tudo, todo o patrimônio que ele levou décadas para construir. Se você errar, você vai comprometer décadas de trabalho e décadas de gerações futuras. Então, ele não vai entregar para qualquer um. Então, calma. É uma venda complexa, é uma maratona. Siga o processo, como eu falei anteriormente, faça o que tem que ser feito e tenha paciência. Sexto passo. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, como eu disse para vocês, eu não gosto de sentar horas lá na prefeitura, e veja bem, eu faço holding no Brasil inteiro, então eu tenho que ir em prefeituras, às vezes, de município pequeno, às vezes... Enfim, eu não gosto, mas é um dos pontos chaves do meu trabalho, que o meu cliente não pague ITBI. Então, como é que o meu cliente não paga ITBI? Eu vou me alinhar com a contabilidade, eu vou me antecipar ao município e saber qual que é o posicionamento, se ele segue erroneamente o julgado do STF, ou se ele cumpre rigorosamente o que está na Constituição. Então, eu preciso saber disso. Porque um dos resultados que o cliente espera é o não pagamento do ITBI, óbvio. ITBI não tem no inventário. Imagina, se eu faço uma holding para ele e incluo um imposto além do que ele teria no inventário. Nunca, nunca. Então, eu preciso me aproximar dos municípios para entender aquele governo, para entender aquela política, mas não gosto de fazer isso. Mas o resultado lá na frente me traz uma alegria que se sobrepõe a esse pequeno desgosto de fazer isso. E o último passo? Construir relações e serviços que se conectem com uma holding. Eu não sei se vocês lembram aqui no começo do podcast que o professor me perguntou como eu comecei. Eu não comecei com holding. Vocês lembram? Não comecei com holding. Eu comecei fazendo reformas de contrato social. E ali eu comecei a interagir com esses clientes que têm patrimônio. Até que começaram a surgir as holdings. Então você não vai vender uma holding de cara, de uma vez. Você vai vender algo que lá na frente você vai conectar com essa holding. Então você faz a reforma, por exemplo, você vai ter que dominar direito societário, óbvio, né? Falamos aqui. Então você vai dominar o direito societário, vai estudar ele primeiro, vai dominar o direito societário e vai começar a vender reformas. A cada 10 empresários, 9 são potenciais clientes. Reforma de contrato social. Aí você faz a reforma do contrato social. Um honorário pequeno, perto de uma holding, e ali você faz a sua proposta, você já se aproximou, já gerou afinidade, gerou conexão com o seu cliente, ali você faz tenta trazer esse cliente para a venda de uma holding. Sensacional, sensacional. Que episódio enriquecedor. Foi praticamente uma aula de como advogar em holding familiar. Eduardo, quem quiser te encontrar, rede social, fala seu Instagram aí, pessoal, poder te acompanhar, o teu conteúdo, que é muito enriquecedor lá no teu Instagram. Fala aí, pessoal, poder te achar. Deixa seu recado final. O Instagram, Eduardo Campadelli. Canal do YouTube também, Eduardo Campadelli. Campadelli com L só, hein? Um L só aí no final. Vai lá, se vocês precisarem de alguma coisa que ficou aqui, alguma dúvida, vai lá, manda um direct, eu respondo sem problema nenhum.
Tá lá, vocês me encontram, lá tem o WhatsApp, lá tem a minha página. Como eu disse para vocês, querem começar com holding? Pode copiar. Copia aquilo que dá certo. Pode copiar. Pode olhar a minha landing page lá, ver como que faz. E faz. Porque se deu certo para mim, vai dar certo para você, desde que você tenha essa mentalidade. Tá? Como eu disse no começo, agradeço muito, professor, é uma alegria, fiquei emocionado quando cheguei aqui. O Damásio faz parte dessa virada de chave na minha mente, né? Então, é uma honra, uma alegria e uma gratidão pelo convite. E esse podcast, ele existe justamente para isso, para te ajudar com insights e causar viradas de chave também na tua vida profissional. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas eu queria te pedir mais um favor, que se você ainda não fez isso, avalie com 5 estrelas no streaming que você nos ouve aí o podcast, porque isso vai ajudar demais aqui, não só a mim, como todo um time que está por trás dessas câmeras e desses microfones que fazem acontecer o Entenda Direito. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.